Bom dia, gente. Então, sábado, 10h30 da manhã no Brasil. Estamos aqui para compartilhar sobre inflamação e hábitos saudáveis. Melzinha, eu vou compartilhar a tela com a nossa apresentação. Espero que vocês apreciem. E qualquer dúvida, comentários, vai colocando no chat. Enquanto a Melzinha fala, eu posso respondendo alguma coisa. Senão, também no final, a gente compartilha aí as considerações. A ideia é que a gente faça em 1 hora, para não tomar muito tempo de todo mundo. Então, vamos lá, amiga. Rê, bem-vinda também. Olha para não mexer. Rê, coloca aí no mudo. Bom. Vamos lá. Então, inflamação e doenças autoimunes. A ignorância escraviza, o conhecimento liberta. Então, eu queria dizer que nós somos curiosas, não somos médicas, não somos formadas em nada referente à parte de medicina ou, né, nada que tenha... A Melzinha é fisioterapeuta, então tem um pouco mais de background, mas eu não tenho nada, mas eu vou atrás das informações. E as informações que eu tenho, eu adoro e tenho o maior prazer em compartilhar com as pessoas. Então, busquem respostas longe daquilo que as pessoas costumam ter, né, televisão, aquele médico da família, não que ele não seja bom, mas às vezes ele tem ainda uma cabeça fechada, então vai buscar informação. Com as informações você pode questionar, com a informação você pode ter clareza, entender melhor todas as coisas. Então, não se limitem a ter informações engessadas e que chegam até você. Questione tudo, tá? Vai lá, amiga. Bom dia, bem-vindas, bem-vindos. A maioria me conhece, né, como Mel Guedes, e eu sou físio, eu me apaixonei aí desde a minha formação, né, pela questão da saúde natural, de terapias integrativas. Utilizei muito pouco a fisioterapia convencional na minha vida, acabei indo para um caminho menos de doença, né, de ir para o hospital, trabalhar com pessoas mais intensamente doenças, e fui mais para a questão aí da prevenção e da saúde, tá? E eu conheci a do Terra através da Paulinha 3 anos atrás. Eu estava vivendo um momento muito estressante, emocionalmente, fisicamente, assim, muito intenso, que estavam me desarmonizando em todos os aspectos. E foi aí que eu comecei a utilizar os óleos, eu me apaixonei pela história dos óleos essenciais, como eles funcionam, porque eu não tinha conhecimento. Então, eu já até comentei com a Paulinha, o que me fez apaixonar, eu nem tinha os óleos nas mãos, era a forma como eles agiam no nosso organismo. E quando eu realmente adquiri, eu comecei a utilizar, eu comecei também a fazer mudanças alimentares na minha vida. Na verdade, eu já vinha fazendo por questões, né, de saúde. Eu tenho 2 doenças autoimunes, e nada era o suficiente. Antes de entrar para os óleos, eu entrei para um tratamento medicamentoso muito agressivo durante 6 meses, mudança na alimentação, e o que aconteceu? Melhorou, mas eu tinha ainda o problema ainda voltava. Eu comia alguma coisa, eu me sentia muito mal, e eu sentia dor no corpo, e lógico, tinha questão emocional envolvida, né? Mas eu não consegui me livrar dos sintomas, e desde que eu entrei para o mundo dos óleos, há 3 anos, eu estou totalmente assintomática. Então, até agora, estou fazendo, né, nesse momento de pandemia, voltando a fazer meus exames para ver como eu estou realmente, mas eu estou assintomática. Eu não tenho mal-estar de digestivo, eu não tenho sangramento, eu não tenho dor abdominal por conta da colite, eu tenho um problema no intestino, um problema na tireoide, eu não tomo medicamento nenhum. Isso graças a mudança que eu fiz com os óleos essenciais, que foi o suporte assim mais intenso que eu tive, e a mudança na alimentação, no estilo de vida. Só que assim, no mundo que a gente vive, é muito complicado a gente fazer uma mudança assim 100% perfeita, e que essa mudança vai colaborar também de forma intensa no nosso corpo, porque nossa alimentação, a gente não consegue ficar às vezes sem comer um doce, sem tomar um café, às vezes um pouco em mais excesso.
utilizar uma carne que a gente não sabe a procedência. Então, os óleos essenciais vêm aí para dar esse suporte. Então, eu me sinto hoje muito feliz em não estar mais, principalmente nesse momento de pandemia, passando mal, como eu passei durante muito tempo na minha vida. Foi praticamente a vida inteira sem intestino funcionar, sem entender aquelas dores, e eu ia nos médicos, e eles me passavam medicamento, melhorava às vezes um pouco, ou não, muitas vezes até piorava, se fosse uma medicina mais convencional. Sempre gostei muito da parte de antroposofia, trabalhar mais de uma forma integral, e hoje é o que eu busco levar para as pessoas que estão ao meu redor. Quando veio essa ideia de fazer essa aula nossa sobre inflamação, a Paulinha perguntou, eu falei, eu quero muito fazer, porque isso vai me fazer também estudar. Só que a gente vai lá, o que é inflamação? O que é isso? O que é aquilo? A gente busca no Google, a gente busca na internet, tem muita informação, só que tem muita informação também que não está ali totalmente disponível para a gente. E a gente quis trazer um pouco disso para vocês entenderem e ampliar a visão do todo, né? As pessoas vêm muito em cima de nós, assim, o que eu faço para uma pessoa que não está dormindo? A gente tem que olhar o todo, sempre. Todas as meninas, quando conversam comigo, eu falo, gente, olha o que está acontecendo na parte alimentar, no estilo de vida, na questão emocional, olha tudo, porque os óleos essenciais eles vão trabalhar de forma integral e a gente pode oferecer algo a mais para ela receber mais benefícios e ter uma resposta muito mais rápida, tá bom? Pode passar, amiga. Tá no mudo, amiga. Então, eu me apresentar, eu sou a Paula, né? A maioria de vocês já me conhece. Moro no Havaí, tenho a minha filhinha, hoje estamos, né, viajando, mas tenho uma filhinha Nandinha, uso os óleos desde sempre, e quando eu coloco na balança, eu teria que dar isso ou isso? Vai ser óleo, é claro, né? E até hoje ela não sabe o que é se cuidar de outra maneira. Meu marido também, aos poucos, ele vai se abrindo. Hoje o meu sogro, né, nesse processo emocional que ele vem passando, usando bastante os óleos. E eu sou muito curiosa e gosto de investigar as coisas a fundo. Então, com isso eu consigo, né, encontrar pessoas, as coisas vêm até a gente, né, quando a gente está aberto para receber informações diferentes, assim, e aí eu sigo vários médicos, eu busco informações, né, de várias linhas. Amiga, parou aí para vocês, gente? Não, só você, tá? E sou uma eterna, né, buscadora aí de conhecimento, tenho a intenção, e a minha intenção sempre é que todos sejam felizes e livres, e eu acredito que essas informações que a gente vai passar é para dar liberdade, porque infelizmente a gente fica preso a uma cultura de consumo, a alimentos que não são bons. É incrível ver isso nítido dentro da cultura americana. Eu acredito que os brasileiros até se alimentam muito melhor, mas aqui na cultura americana é demais. E então, é isso. Mudando a mim, tendo mais consciência, hábitos mais saudáveis, eu consigo também passar essa mensagem para o mundo. Então, essa é a minha ideia, e gratidão por estarem aqui, e apreciem a nossa apresentação. Bom, gente, se ficar ruim o meu áudio, vocês me falam aí, por favor. Bom, começando, né? O que é inflamação? Ela é um conjunto de reações gerados pelo nosso corpo em resposta a uma agressão sustentada. Então, pode ser uma pequena ferpa que entrou no nosso dedo, o nosso corpo vai produzir ali substâncias químicas e o nosso sistema de defesa, né, os nossos guardiões vão ali tentar eliminar aquele processo, seja um bichinho, seja um agente externo, seja o que for. É a nossa defesa, né? São os guardiões do nosso corpo, tá? E eles vão fazer tudo o que eles podem para poder eliminar aquela situação no nosso organismo. Então, a inflamação, ela tem sinais, né? Que normalmente é muito visível. Quando a gente tem uma ferpa no dedo ali, o que vai acontecer se a gente não tirar? Vai ter uma vermelhidão, vai ter uma dor, inchaço e aumento de calor. Então, no momento que a gente elimina, aquilo começa a melhorar. E isso acontece também em todos os graus de inflamações dentro do nosso organismo. Se a gente não elimina, aquilo ali começa
a virar uma bola de neve, né? Começa a piorar muito. Pode passar, amiga. Então, aqui nós temos a inflamação externa, ela pode ser de origem, ter origem como uma lesão, infecção ou trauma. Então, ali tem machucado, as nossas torções e dores de ouvido, uma otite, né? E qualquer outro tipo de inflamação aí no meio externo, normalmente é algo que pode ser até um pouco mais leve. Pode passar, amiga. Tá no mudo, Paulinha. Então, gente, aqui um pouco do que vocês podem usar quando você tem essas inflamações externas, que a gente chama também de inflamação que ela não é uma inflamação crônica, ela é uma inflamação pontual, então você cuida daquela situação específica, né? Então, infecção de ouvido ou garganta, a gente costuma usar o On-Guard e o Melaleuca, a gente passa, né, direto na garganta, diluído, ou coloca um algodãozinho dentro do ouvido para dar esse suporte direto no local da infecção. E o Flon, que é o nosso amigo do sistema imunológico, né, a bomba do sistema imunológico, então sempre a gente recomenda usar o Flon para qualquer tipo de ataque que o nosso corpo esteja passando, porque o Flon, todos esses óleos juntos, eles vão ajudar o nosso corpo a funcionar melhor e conseguir combater aquilo que está fazendo o nosso corpo se sentir mal ou estar desequilibrado, tá? Então, essa receitinha, a gente tem tudo direitinho nos grupos. Se você não é cliente, você pergunta para a pessoa que te convidou. Se você é cliente, você pergunta também dentro do nosso grupo para você ter acesso a essa receitinha com mais detalhes. Mas esses óleos são antibactericidas, antivirais, agentes de limpeza que vai ajudar nosso corpo a funcionar melhor, tá? Quando você fala de torções e traumas, a gente sempre vai lembrar do Deep Blue, tanto em óleo quanto em pomada, que é o que ajuda a amenizar aquela sensação de roxo, o inchaço, a recuperar mais rápido o local que sofreu aquele trauma. O copaíba e o turmeric também são super anti-inflamatórios, então você pode adicionar. O Tim, ele me pede para passar na lombar, agora que eles estão carregando um monte de coisa. Aí eu gosto do copaíba primeiro. Aí eu passo o copaíba primeiro, depois eu vou e passo de Deep Blue por cima, e um alívio muito rápido. Se você tem acabou de torcer o pé, tá aquela bola, sempre faz o uso, né, como constante desses óleos, e sempre adiciona gelo. O gelo é um ótimo agente para ajudar em inflamações desse tipo, tá? E para machucados, eu gosto muito do lavanda. O lavanda é super suave, é o que a gente normalmente tem na bolsa. Então, qualquer machucado, qualquer coisinha que aconteceu, você pode usar o lavanda. Eu gosto também do melaleuca, que, como a gente falou lá atrás, é um autoagente antifungo, antibactericida, então também vai limpar. O frankincense ajuda a regenerar a pele. E o copaíba e o turmeric sempre quando estiver inflamado. Então, as pessoas às vezes falam, nossa, eu fiz um ponto, né, uma cirurgia, e agora o ponto inflamou. Então, eu sempre falo, começa com lavanda e frankincense, e se tiver muito feio, aí passa o copaíba, passa o turmeric, sempre tópico, sempre na região, tá bom? Bom, pessoas, sobre inflamação interna. Então, nós temos aí o agente, né? A inflamação, o que acontece? Quando ela é uma inflamação aguda, que a gente chama, ela acaba sendo mais leve e muito repentina, tá? Quando a inflamação ela se torna crônica, né? E ela vai se agravando, então aquele mesmo sistema de defesa que estava ali combatendo, vamos supor, aquela ferpa que entrou no seu dedo, e vamos supor que seja uma coisa crônica, você não tirou do dedo aquela ferpa, aquilo começa a ficar crônico, começa a inflamar, 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 de uma forma tão intensa que o seu corpo vai começar a agredir e, em vez de matar só aqueles agentes que estão ali atrapalhando o sistema, que está infeccionando, que está trazendo micro-organismo, vai começar a destruir tecido. Então, isso acontece dentro do nosso organismo, né? Muitas vezes não é visível, a gente não sente, a gente só vai entender que a gente está com um processo inflamatório depois de um tempo, quando a gente começa a sentir algum mal-estar. Então, é a partir dessa inflamação mais agressiva, que a gente chama aí de inflamação crônica, que ela começa a atacar
os nossos próprios tecidos, que vem aí as doenças autoimunes, as síndromes, a dermatite, desculpa aqui, gente, diabetes, os problemas cardiovasculares e assim vai. Então, começa a virar uma bola de neve muito grande. E o que tem aí a inflamação do útero, né? Tem uma foto mostrando o que é um útero normal com uma endometriose, um útero normal e um inflamado com endometriose. Então, a gente consegue ver que começa a causar um problema muito sério que vai envolvendo várias estruturas. Então, tem muita gente que vai lá e relacionar, quem tem endometriose acaba tendo um problema intestinal. Por quê? O útero está muito próximo do intestino, então a parede, né, de contato começa a inflamar também o intestino. Então, olha só a proporção que toma se a gente não se cuida. Por isso que o processo de prevenção, da gente observar o que está acontecendo com a gente se olhar, a gente usar os olhos, fazer mudanças na nossa vida é importante para prevenir. Então, aí tem a questão da gordura visceral, os processos aí de síndromes metabólicas também é uma doença inflamatória, e hoje se fala muito sobre doenças inflamatórias, que acaba sendo a causa de praticamente todas as doenças, uma grande parte de doenças que existem e de mortalidade também que existem no mundo. Então, até um tempo atrás, as doenças que mais matavam eram as doenças infecto-contagiosas. E a partir do momento que a farmacologia desenvolveu os medicamentos ali para poder combater as infecto-contagiosas, o que aconteceu? Nosso mundo começou a evoluir, a gente entrou na era aí dos industrializados, começou a crescer muito essa questão do industrializado, principalmente na nossa geração, a gente começou a se alimentar pior e aumentou a quantidade de doenças inflamatórias. Então, as doenças coronarianas, que são as que mais matam, e o câncer hoje, né? Praticamente as coronarianas estão relacionadas aí com doença inflamatória, e alguns cânceres também estão relacionados com doença inflamatória. Então, ela acaba sendo a causa de tudo, tá bom? Pode passar, amiga. Então, aqui, suas escolhas, sua saúde. Então, ambientes que a gente vive, hábitos que a gente tem, o que você come, as toxinas que você coloca no seu corpo. Então, nós somos seres únicos e nós precisamos avaliar o que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, né? Nós vivemos aí num mundo que a gente vai sempre no mercado para poder comprar os nossos alimentos, a gente está sempre comprando, né, tudo para nossa, que a gente coloca dentro da nossa casa, a gente muitas vezes não sabe a procedência, de onde está vindo. E a gente tem que parar, olhar para tudo. A gente vive numa cidade de muita poluição, a gente tem, às vezes, o dia a dia corrido e a gente não para fazer uma atividade física. Isso tudo a gente tem que olhar, porque é uma mudança geral. A gente sempre fala, não adianta usar só óleo ou só alimentação, tem que mudar tudo. Não existe milagre, não existe mudança no estilo de vida, e a gente fala aqui sempre sobre prevenir para não chegar ao extremo, né? Se vocês observarem, as pessoas quando estão doentes, né? Sei lá, a pessoa está com câncer. Aí o médico fala, corta desodorante, corta isso, corta tudo. Mas por que deixou chegar num ponto de ficar doente? Quando já está doente, corta tudo. E aí faz a mudança de vida. Por que a gente não pode fazer a mudança antes? Nós não temos esse costume, né? Mas a gente sempre tenta passar esses ensinamentos para as pessoas dentro desse mundo, dessa jornada com os óleos essenciais. Amiga, eu queria acrescentar aqui que muitas vezes o nosso emocional nos coloca em gatilhos que nos trazem uma vida não tão saudável, né? Então, por exemplo, eu vejo muitas pessoas, eu estou estressada, aí você chega em casa todo dia, você bebe alguma coisa para relaxar, né? Eu estou estressada no trabalho, deixa eu lá fumar um cigarro. Então, a parte emocional é um gatilho muito, muito forte para você ter hábitos não tão saudáveis, né? Que é o álcool, ele inflama, não é à toa que quem toma cerveja acaba ficando com a barriga inchada, né? Ele incha a gente, então isso já é sinal de inflamação, e qualquer outro hábito, né? A pessoa está muito irritada, aí ela come, desconta na comida, então a gente cuidar do nosso emocional é importante para a gente conseguir ir quebrando vários gatilhos que tem aí, que nos fazem não ter uma vida tão saudável.
tá? Então, e pense também, né, se o trabalho te estressa, será que eu não tenho que mudar o trabalho? Se aquela amiga te leva todo dia para, tipo, por exemplo, na casa do avô do Tim, a Nandinha, ela tomava sorvete todos os dias. Às vezes eles davam para ela 2 vezes por dia, e eu estava trabalhando, eu nem via. Aqui não. Então, o meio que a gente está também coloca a gente em situações que não ajudam a gente a ter a vida que a gente gostaria, o estilo de vida que nós gostaríamos. Então, presta atenção no ambiente que você vive também, porque tudo isso impacta diretamente no seu dia a dia e na sua saúde. Bom, falando aqui das doenças autoimunes, né? O seu corpo desequilibrado atacando ele mesmo. Então, segundo alguns estudos, todas as doenças começam no intestino. E principalmente as doenças autoimunes. E normalmente, quem tem uma pode desenvolver outras doenças. E por isso a importância de mudar o estilo de vida no geral. Segundo alguns estudos, mais de 90% das doenças são causadas por problemas emocionais. Então, gente, vamos pensar. Se parte das doenças começam, né? A maioria começa no intestino, principalmente autoimune, e se os 90% aí, segundo a Organização Mundial de Saúde, é causado por problemas emocionais, então a gente tem que fazer o quê? Tratar nosso corpo de forma integral, mas focando o quê? Em intestino, na nossa alimentação. É no intestino que acontece a maior parte de produção de serotonina e absorção de nutriente. Se o nosso intestino não está legal, como que a gente vai poder... Amiga, você está vendo as perguntas aí? Tá. Se o nosso intestino não está funcionando bem, ele está em desequilíbrio, a gente tem uma desbiose, tem um problema inflamatório, nós não vamos absorver nutriente, tá? A gente vai aumentar a nossa doença autoimune, porque se existe uma desbiose, que é uma mudança aí nas nossas bactérias intestinais, a parede do intestino, isso acontece comigo, estudei muito isso, gente, a nossa parede do intestino, para quem tem uma doença intestinal, ela vai ficar mais fina. Então, vamos supor, você comeu um glúten. Aí, o glúten, ele vai como se vazasse para fora do intestino. O que vai acontecer? O nosso sistema imunológico vai lá querer bombardear e acabar com todas aquelas micro substâncias ali que vazaram para fora do intestino. Só que o seu intestino está doente e ele vai estar sempre liberando um pouco de substância. Então, chega um ponto que o seu sistema imunológico está lá em cima. Então, quem faz exame aí tem algum problema, vai ver que está sempre muito alto, né? E ele vai começar a fazer o quê? Atacar o seu próprio organismo. Então, por isso que, normalmente, quem tem um problema aí de colite, ou um problema intestinal, às vezes tem um problema da tireoide, porque as substâncias ali do glúten, que é atacado pelo sistema imunológico, né, para acabar, por exemplo, com o glúten, é muito parecida com a substância, ele é muito parecida com a tireoide, né, a proteína. Então, ele vai atacar também a tireoide, causando esses dois problemas. Então, é muito comum. Você vê uma pessoa com problema de colite, um problema de tireoide, porque ele vai atacar o seu organismo. Então, se a pessoa não tem uma quantidade legal de serotonina no organismo, ela também não vai ter uma quantidade legal de melatonina, porque a serotonina é transformada em melatonina. Então, a pessoa não vai dormir bem, ela vai estar de mau humor, ela vai estar irritada, ela vai estar sempre negativa, e se ela se alimenta mal, coloca para dentro do corpo dela, só coisa industrializada, embutida, e aí vai piorando a situação. Ela vai ficando mais inflamada, ela vai dormindo menos, e aí ela vai ficando com menos saúde. Então, todos os nutrientes ali que deveriam ser absorvidos para nos dar uma carga de energia, né, e se transformar em energia boa no nosso organismo, vai estar é como se estivesse contaminando o nosso organismo. Então, a pessoa não consegue sair do ciclo. Aí a pessoa chega e fala assim, eu durmo mal, eu quero um óleo para dormir. A gente vai fazer uma mudança geral. Um óleo que vai ajudar, né, um Zengest que vai ajudar aí a ela ter um intestino melhor, a controlar aí as bactérias, a um suplemento. Então, por isso que a gente vai falar do todo aqui nessa apresentação. Tem que trabalhar e olhar o todo sempre, tá? E eu queria só complementar também que às vezes as pessoas chegam, eu tenho uma doença autoimune, preciso cuidar da minha imunidade.
né? Ah, eu posso tomar o On-Guard? Gente, a nossa imunidade está maravilhosa. Não é à toa que ela está atacando o corpo, porque ela vê uma coisa errada que está ali saindo, né? Como a Melzinha falou, alguma coisa estranha e o corpo já se aciona. Então, a imunidade está em dia. Não é um problema de imunidade. É que a imunidade ataca o nosso próprio corpo sem entender aquilo que está acontecendo, né? Nosso corpo manda uma informação falsa de que ela precisa de ajuda, mas na verdade é só um alimento que você comeu, né? E que você não faz ideia que aquilo está te fazendo tão mal. E a mesma coisa que inflamação. Ah, então, eu tô super inflamada. A inflamação não é bom. Inflamação é ótimo, né? Para ajudar o nosso corpo, o nosso dedo a sarar. A inflamação é ótima para mostrar para a gente que tem um problema no nosso joelho, que a gente precisa cuidar porque tem alguma coisa estranha. Então, a inflamação é ótima. O problema é quando tudo fica fora de controle e começa a desencadear todas essas doenças que a gente encontra hoje na vida. Outra observação aqui, gente, para quem, eu não sei todas as doenças no geral, mas para quem tem algum processo inflamatório no intestino, sabe o que é proibido? Eles falam assim, ó, o médico, você pode usar qualquer tipo de medicamento, mas anti-inflamatório você não pode, entendeu? Você tem uma inflamação no intestino, e por que eu não posso tomar anti-inflamatório? Mas, por isso, a gente vai lá e recorre aos anti-inflamatórios naturais, né? Então, olha que chega a ser, assim, até engraçado. Eu sempre ficava me perguntando, né? Falei, por que não tomar? Eles são muito agressivos. Então, a gente tem aqui uma variedade grande de formas de fazer esse tratamento preventivo e nos curar, e nos cuidar, né? A gente pode até, por merecimento aí da vida, sei lá, enfim, não vem ao caso, a gente ser curada de alguma questão, mas eu acho que a gente tem que dar o primeiro passo e fazer essa mudança geral no nosso organismo, tá? Como reverter essa situação? Então, combinação de fatores que te levam a uma vida saudável e um corpo funcionando melhor. Então, gente, é aquela situação da nossa árvore, né? Que a gente já comentou em algumas apresentações aí, outras líderes. Imagina que a gente é uma árvore. Se aquela terra que sustenta, ela não está forte, um minutinho só. Se aquela terra que sustenta, ela não está nutrida, bem nutrida, a gente não adianta ficar cortando só a folhinha lá em cima para ficar bonita, que a árvore não vai ficar bonita. Então, a gente tem que comer saudável, tá? Não adianta a gente pôr um monte de coisa para dentro que não é boa e a gente ficar esperando que a gente esteja saudável, né? Atividade física e comer saudável são as bases, né, de uma vida longínqua e equilibrada, tá? O descanso, equilibrar o estresse, reduzir carga tóxica, são coisas, assim, é uma prioridade para nós, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem tudo disponível em supermercado e em tudo quanto é lugar. Se vocês pararem para observar, assim, as doenças, a maioria das doenças acometem mais as mulheres. E nós somos as que mais nos cuidamos, né? A gente está sempre ali cuidando do cabelo, fazendo a unha, cuidando da pele, para ruguinha, fazendo um monte de procedimento, e as doenças acometem mais as mulheres, né? Pode ter alguma questão aí de genética, enfim, várias coisas hormonais, né? Mas nós nos cuidamos com muitos produtos, colocamos na nossa pele e para dentro muitos produtos que são agressivos. Então, por isso que eu comentei, às vezes você está doente, está com um problema sério, está com câncer, o médico fala, corta tudo, tira tudo da vida, muda a alimentação, faz uma mudança. Por que a gente não pode fazer isso antes? Por que tem tanta coisa disponível aí para nós usarmos que não fazem bem para a nossa saúde? Então, é por isso que a gente aqui vai falar sobre diminuição de carga tóxica. Tem muitas pessoas que estão usando os óleos essenciais para fazer seus próprios cosméticos naturais, seu próprio shampoo, né? Fazendo uma mudança geral. Não adianta a gente ficar focada só em uma coisa. É abrir e ampliar a cabeça para mudar tudo. Alimentação, atividade física, a parte emocional, que os óleos eles vão lá na raiz tratando os problemas da nossa vida. E esse é o grande diferencial, né? Que a gente fala dos sintéticos aí para as coisas naturais que a gente utiliza. Nível, pode passar. Então, gente, a microbiota saudável.
Tudo, toda vez que você come, você está alimentando doenças ou se prevenindo delas. Então, é sempre importante a gente dar preferência a alimentos da época, porque se a gente está agora no inverno, o nosso corpo ele vai se preparar. A microbiota, o que é a microbiota? São as centenas de famílias de bactérias que habitam o nosso organismo. Então, o que acontece? A gente está no frio e a nossa microbiota vai se preparar para receber alimentos da época, como se no mundo primitivo ali, né, a gente estivesse colhendo ali a fruta do pé, né, que está naquela época. Então, se a gente se alimenta no frio de alimentos tropicais, muitas vezes a gente não vai ter uma digestão muito legal, porque a microbiota não está adaptada. Assim como se a gente viaja para um outro país, para um outro lugar que tem uma alimentação totalmente diferente, às vezes a gente chega, começa a passar mal. Tem muita gente que viaja para fora, vai para a Bahia, começa a passar mal, tem diarreia porque não se adaptou ainda àquela alimentação. A sua microbiota toma um susto, fala, opa, que comida é essa? Então, a gente sempre tem que analisar, porque se o nosso intestino está funcionando bem, as outras coisas têm uma facilidade maior de se equilibrar. Então, sempre focar. Gente, outra coisa da microbiota, Paulinha, que eu queria colocar, é que quando eu descobri o meu problema, né, de verdade, que foi diagnosticado, porque eu já passava mal uma vida inteira e nenhum médico diagnosticava o que eu tinha. E foram assim durante 30 anos, e aí 32 anos, na verdade. Quando eu fui diagnosticada, que a minha nutricionista na época me passou? Eu nem conhecia os óleos da doTERRA. Ela me passou óleo de orégano para tomar. Ela falou 2 gotas de óleo de orégano todos os dias, durante um tempo. Por quê? Ela queria... Eu fiz um trabalho de, lógico, alimentar e tudo, mas o óleo de orégano, ele vai ajudar a matar esses fungos. A gente tem muita produção de fungo no nosso organismo. Então, a pessoa fala assim, nossa, eu estou com uma micose, eu estou com um problema de pele. Então, nosso organismo é habitado por muitos micro-organismos. Então, na época, ela falou, o óleo de orégano ele vai equilibrar a sua flora intestinal, ele vai ajudar muito a matar esses bichinhos que não são bons para a sua saúde. Então, eu já usava o óleo de orégano antes. E depois, com a doTERRA, eu me equilibrei utilizando aí os óleos, né, de Zengest, enfim, fui ampliando, trabalhando todas as minhas questões emocionais que eu estava vivendo no momento, mas Zengest e orégano foram aí os primeiros que eu utilizei para atuar no meu intestino, tá bom? Pode pular, amiga. Então, sobre alimentação consciente, gente. Ela colocou aqui que foi do futebol. Amiga, você coloca no mudo aí. Sobre alimentação consciente, você é o que você come. Então, o que são alimentos que inflamam? Que a gente já sabe, glúten, açúcar, leite de vaca, alimentos processados, frituras, e a gente acaba, né, saindo dessa alimentação aí de alimentos que inflamam ou evitando, né, e indo para alimentos que são anti-inflamatórios, que vão ajudar no nosso processo de desintoxicar, de limpar e de se curar, que são frutas, vegetais, legumes, o ômega 3 e o ômega 6, tá? Que eles vão promover aí, diminuir a inflamação. Quando a gente faz a utilização de alimentos, né, a gente tem aí muita coisa disponível e a gente não sabe o procedimento deles. Então, o que acontece? A gente tem aqui até uma listagem de produtos, de alimentos que são os mais contaminados, segundo a Anvisa. Então, né, na verdade, temos vários outros, mas aí é o que estão no ranking de contaminação. Então, temos o pimentão, o morango, a cenoura, a couve, o pepino, o abacaxi, mamão, alface, beterraba e tomate. Aí eu olhei e falei, nossa senhora, eu utilizo todos eles. E muitas vezes a gente não consegue comprar esses alimentos no orgânico ou numa feira ou de um produtor local, mas o que a gente pode fazer? Aí tem até o frasquinho de OnGuard, a gente pode utilizar o OnGuard para fazer a limpeza desses né, legumes, dessas frutas, né, para tentar eliminar o máximo possível de químicas, né, que são colocadas. Se vocês olharem no supermercado, quando você chega e vai pegar um limão, por exemplo, eles têm um pozinho branco, então eles colocam muitas, além deles serem produzidos no meio de muita química, né,
fertilizante, enfim, tudo aquilo, ainda no supermercado ainda é jogado um produto para eles não estragarem, ficarem ali alguns dias e dentro ainda do supermercado onde está reservado, né? Também utilizam ali conservantes, enfim. Então, a ideia é a gente sempre dar preferência aos produtores locais, não só pelo trabalho deles, para ajudá-los, né? Mas tem menos transporte, menos química. Então, o tempo que leva do alimento que foi colhido ali na natureza até o seu prato é um tempo muito menor do que um produto que está no supermercado que foi transportado e foi para não sei aonde, foi, até chegar no seu prato, ele passou tanto tempo ali em contato com aquelas químicas que a gente acaba ingerindo e colocando isso para dentro, e isso também causa inflamações no nosso organismo, tá? Então, para o nosso corpo tirar tudo isso, mandar para fora, é difícil, porque você vai lá e utiliza, né, durante uma semana os produtos mais naturais, daqui a pouco você vai lá, volta para o mercado, volta para algum lugar que você não sabe qual é a procedência daquele produto que você está colocando para dentro. Então, a ideia aqui é a gente ficar o mais natural possível dentro dos nossos limites, que eu sei que é difícil, mas a gente tem que ter esse conhecimento pelo menos, tá bom? Eu queria só acrescentar que eu não sei como está no Brasil, se esse selinho do transgênico aparece em todos os alimentos ou não, mas aqui é comum a gente ter o selinho do não GMO, que é o alimento não é modificado geneticamente. Tá? E é muito importante a gente escolher os alimentos que não sejam modificados geneticamente, porque se eles são modificados geneticamente, é a mesma coisa quando você usa um óleo essencial sintético, ou que que não seja completamente puro, vai entrar no nosso corpo e pode causar alguma reação, o nosso corpo não entende o que é aquilo. A mesma coisa dos alimentos transgênicos, eles são feitos em laboratório e acaba que quando entra no nosso corpo, o nosso corpo não reconhece. Ou ele vai ser, descartado, né? O nosso corpo vai metabolizar e vai mandar tudo embora sem a gente conseguir absorver os nutrientes, ou pode até nos fazer mal. Então, além dos pesticidas e dos agrotóxicos, também ver se é uma semente de fruta, de verdura mesmo, que não foi modificada geneticamente. Eu me lembro a Veja, que apareceu, eu não lembro qual que foi o que é na capa, falando, né, a comemoração, a celebração da gente ter descoberto os alimentos transgênicos, né, naquela época era para poder ter um fornecimento de alimento para todo mundo, não faltar alimento no mundo, para todas as pessoas terem acesso. Mas acabou que, com o tempo, a gente viu tanto que isso faz mal para o nosso corpo. Então, eu, por exemplo, aqui em casa, se o morango não é orgânico, a gente nem compra. Porque o morango, ele é super absorvente. Se você coloca um guard no morango, você vai comer, vai sentir o gosto do on-guard. Então, assim, é difícil você tirar do morango um agrotóxico mesmo você lavando. Então, o morango em casa é só orgânico. Ah, não pode comprar orgânico, então eu não como mais morango. Então, tem alguns alimentos que a gente é mais radical, porque a gente come a casca, né? E a casca, às vezes, é muito porosa, super absorvente. E, por exemplo, um abacate, que ele é mais forte, né? A casca do abacate, você come só a polpa. Então, às vezes, um orgânico ou não orgânico, até que tudo bem. Mas, em algumas coisas aqui em casa, a gente é bem radical por conta disso, e, de preferência, tudo que não seja transgênico. Tá? Infelizmente, aqui tem a fotinho do milho. O milho, o Tim já nem come. Eu aprendi com o Tim, a gente reduz muito a quantidade de milho em casa, porque o milho, na maioria das vezes, ele é todo transgênico. Tudo, infelizmente, não é no melhor, né? E sempre quando vocês verem alimento, aquilo, só complementando o que a Melzinha falou, se vocês verem no mercado, um abacaxi do Hawaii, que aqui tem plantado lá dentro, não compre, porque você imagina o tanto de tempo que demorou para o abacaxi sair do Hawaii e chegar até o Brasil. E aí tem lá o abacaxi do sul do Brasil, comprem aquele. Não vai achar que porque é do Hawaii que é muito mais legal o abacaxi. Pense em toda essa parte logística e quanto tempo que o abacaxi ficou esperando para chegar lá para você comprar, tá? Então, Paulinha, você falou do morango, e o morango ainda fica pior ainda, fica em contato com o solo, né? Ele cresce, ele é bem pertinho da terra, né? Então, ele acaba absorvendo tudo que tem na terra. E eu estou comprando de novo, estou me alimentando de uma forma
né? A gente vem mudando, a gente vai, come um monte de besteira e fala, nossa, que saco, né? Não estou me sentindo bem, a gente é forçado a se alimentar de uma forma melhor e fazer essa mudança. Então, eu estou usando o tofu novamente, e eu estou comprando ele orgânico, e o leite que eu estou tomando, só tomo leite vegetal aqui, de castanha, enfim, tem vários, mas o de soja, eu peguei essa semana que eu tomei ele há muitos anos na minha vida, e ele está vindo como não transgênico, entendeu? Tem escrito. Então, eu achei isso interessante, porque está avisando que não é de soja modificado. Gente, só né? um negócio aqui falando da soja. Eu tirei a soja da vida, né, amiga? É legal você ter falado. E é triste porque o Tim, ele não come carne vermelha, e eu gostaria de oferecer, tipo, a proteína do tofu. Mas eu vi duas pessoas que eu sigo no Instagram que são veganas, a Chantal e a Flávia Melissa. As duas tiveram um bebê, amamentaram, e o bebê teve fortes reações alérgicas. E aí eu olhei, eu falei, e elas viviam comendo tofu. Aí eu falei, gente, será que é coincidência? Será que essas crianças estão tendo reação alérgica por conta da alimentação da mãe, é vegetariana, é vegana, mas está trazendo muita inflamação por conta do tofu, que a gente sabe que também, infelizmente, a soja é muito transgênica? Então, fica aí algumas reflexões, eu não tenho como saber, né? Mas foi um pensamento, foi uma coincidência que eu fiquei pensando, e eu tenho muita vontade, eu gosto muito de tofu, mas eu fico pensando, tipo, que pena, né? Então, o tofu, ele ajuda muito na microbiota, mas ele é altamente alergênico. Então, existem testes, né? Teste de IgG, eu acho que é isso, que você faz para poder entender quais alimentos são bons para você e quais não são. Então, é importante, a gente está falando aqui o geral, mas cada um pegar e fazer um exame, procurar um profissional, porque um alimento que pode ser ótimo para você pode não ser bom para outra pessoa, né? Então, aqui, igual a gente vai falar agora dos grãos. Para mim, os grãos, minha mãe sempre come grão, come grão, come grão. Eu comia, eu ficava estufada, minha barriga doía e meu intestino doía. Eu sentia dor no intestino. E minha mãe falava, não, isso é bom para o intestino, que o intestino vai funcionar. Para ela era muito bom. Para mim era muito ruim. E aí, na época, eu nem sabia de nada disso, mas eu tinha um livro que falava sobre grupo, né, sobre grupo sanguíneo. Enfim, não é o nosso tema, mas eu fui ler e falei que não era o tipo de alimento que era bom para mim. E eu falei, nossa, que coincidência, né? E hoje eu tenho muita dificuldade com grãos, eu adoro, mas tem uma dificuldade de digestão gigantesca e eu tenho dores. Então, a gente tem que avaliar o que é bom para um, o que é bom para o outro, porque às vezes a gente seguir um protocolo certinho ali, eu vou comer só grão, só isso, aquele legume, aquela fruta não vai ser boa para você. Então a gente tem que se olhar também e procurar um especialista. Quem já tem algum problema de inflamação, é bom sempre consultar aí um especialista, né? Então, alimentação consciente, origem animal e vegetal. Então, a gente tem aqui o peixe, né, e a carne, enfim. Então, a gente sempre priorizar de onde vem esse alimento, com que ele foi alimentado, se foi ração, se ele veio do mar, né? Porque isso tudo faz diferença para a gente. Tudo que a gente come, né? Se o boizinho que a gente come, põe no prato, a carne vermelha, ele foi criado, fechado, estressado, com um monte de hormônio, com um monte de medicamento, o que for, o alimento que ele come, né? 48% dos grãos são destinados a alimentar os bois, né? Então, o que acontece? Se esse grão está contaminado, está com um monte de porcaria aí, gente, de sintético, de química, a gente está se alimentando de uma carne que também está totalmente modificada aí do natural, né? Fora o estresse que o bichinho passa. Então, é muito diferente você colocar comer uma carne de um boizinho que está solto, se alimentando da grama de uma forma natural. E assim acontece também com os grãos, com as plantas em geral. Então, por isso que eu falo, aqui a gente está dando uma geral, mas busquem entender o que é bom para você e o que não é. Então, os bichos, eles
né, têm aí o instinto deles de fugir, de se proteger e liberar as suas substâncias químicas no corpo para poder sobreviver. Ao mesmo tempo, as plantas, elas também soltam substâncias químicas para se defender de pragas e outros agentes. Então, elas vão produzir antinutrientes conforme vão ficando mais resistentes e também vai ficando, né, mais resistentes à nossa digestão. Então, pode ser que às vezes a gente vai comer um grão e ele pode ser altamente venenoso, entre aspas, para algumas pessoas, por conta dessa substância que é a lectina, causando uma inflamação muito grande. Às vezes a sua mãe come, a sua família come, tem lá todo dia no almoço, você vai e come, você não se sente bem, mas fala, nossa, mas faz bem. A minha mãe fala que faz bem, eu leio que faz bem comer grão. E aí você sente mal, e se você já tem uma inflamação, uma rinite, uma sinusite, uma artrite, só vai piorar a sua situação e você vai continuar com a inflamação lá só crescendo, tá bom? Então, sempre observar a sua alimentação, o que você está comendo e o que o seu corpo está te falando. É uma coisa também, essa questão da dieta, é que quando a gente pensa numa alimentação saudável, a gente tem que pensar um pouco como as pessoas se alimentavam antes, né? Antes elas não comiam o dia inteiro de um monte de coisa, eles, por exemplo, caçavam um animal, sei lá, uma vaca, é que na vaca não vai ter lá na pré-história, mas vamos imaginar a vaca. Aí eles vão e dividem entre a família, eles comem um pouco cada dia, ou eles vão diversificando com outras coisas. Então, assim, a gente se alimentar todo dia da mesma coisa sobrecarrega o nosso sistema também. Ele precisa de estar sempre sendo alimentado com coisas, com alimentos que façam essa rotatividade dentro da gente, né? E até porque tem alimentos que são mais difíceis de digerir. Então, se você ficar bombardeando com carne vermelha o seu corpo, aí uma hora ele vai falar, meu, tá muito, eu não consigo dar conta, né? A gente sabe que a carne vermelha fica mais tempo dentro da gente, né? Então, tomar cuidado com isso. E eu sou a favor da alimentação consciente, eu não sou de nenhuma dieta restrita, mas eu procuro só comer quando eu sinto vontade. Na gravidez eu comi muita carne moída, mas muito, muito, muito mesmo. Era sinal de que eu estava precisando disso. Hoje em dia eu sinto vontade de comer carne de vez em quando e né, os alimentos eu vou indo conforme eu sinto que meu corpo pede. E, de novo, aqui nos Estados Unidos a gente tem selinhos que fala, esse boi foi alimentado com grama, esse frango não tem hormônio, não tem antibiótico, esse peixe é de cativeiro e esse peixe é de mar. Então, assim, busquem isso no Brasil, e se não tem, tem que ter, sabe? Em algum lugar alguém tem que pedir que tenha. A gente tem que ter a informação do que a gente está comprando e poder ter o poder de escolha, ser livre para escolher o alimento que a gente quer colocar dentro de casa, tá? E aí vamos falar então agora alguns produtos que a Doterra hoje ela não é uma empresa só de óleo essencial, ela é uma empresa que cobre todo o bem-estar e como a gente pode ter os produtos e óleos essenciais da Doterra para ajudar em toda essa questão. Então teve uma pergunta aqui no chat, né? Como que a gente vai ajustar a nossa microbiota? Então a nossa microbiota a gente vai ajustando de acordo com a nossa alimentação. Então, a gente sabe, por exemplo, que a candidíase não é uma doença autoimune, mas é um fungo que está ali habitando no nosso organismo, ele se alimenta de principalmente açúcar. Então, se você dá muito açúcar, você não vai conseguir sarar da candidíase. Então, assim, para você limpar a sua microbiota, o ideal é que você se alimente de alimentos que vão alimentar as bactérias boas, porque existem as boas e as ruins. A gente quer que as boas fiquem e as ruins não estejam ali. Então, por exemplo, eu fiz a limpeza do meu organismo, do meu intestino, com o GX Assist, que é um produto que só tem aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque eu comia essa road trip, que a gente comia muito fast food, infelizmente a gente comia ruim no decorrer da correria da vida, do dia a dia, eu senti que eu estava soltando os gases fedido. E eu não sou de ser assim. Normalmente a minha digestão acontece bem, eu vou no banheiro todo dia, e estava muito fedido. Eu falei, gente, alguma coisa que eu comi está ali proliferando dentro do meu estômago e fazendo um cheiro ruim. Não é normal ter cheiro ruim. A gente não tem que ter cheiro ruim, né? Tudo bem que algum alimento que você come que vai dar um cheiro ruim. E muitas vezes é a bactéria que está ali que vai fazer isso, uma bactéria que não é boa. Então, eu limpei o meu organismo com o GX Assist, que são só óleos essenciais
para ajudar na limpeza das bactérias ruins do seu organismo. Vai também as boas no meio do caminho, né? Mas daí depois a gente tem o probiótico, que é as bactérias boas, né? Famílias de bactérias boas que entram no nosso intestino para ficar ali habitando e ajudar a gente. Então a doTERRA tem esses 2 produtos, que é um protocolo, 10 dias desse vermelhinho e depois 10 dias do probiótico para você limpar a sua flora intestinal e restaurar ela com bactérias boas, tá? Ele tem tomilho, orégano, lemongrass, tem vários óleos aí que agora de cabeça eu não me lembro, mas são óleos, somente óleos essenciais para fazer essa limpeza da microbiota, tá? E probiótico não é vendido no Brasil, né, em lugares abertos, tem que pedir prescrição, infelizmente. Tem médicos e médicos, tem médicos, eles sempre ficam bastante ressabiados, talvez pelo Brasil não ser aberto em relação ao probiótico. Ah, você tem que ver se você precisa dessa bactéria ou dessa bactéria, mas eu acho que bactéria é sempre bom, e a gente está sempre matando elas por conta da alimentação que a gente tem, que não é sempre perfeita. Então, eu tomo probiótico todos os dias. Esse vermelhinho eu fiz o uso para limpar, e hoje eu estou bem. Temos os endocrine, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas já falando agora, ele limpa metais pesados e toxinas do nosso fígado. Então, o fígado precisa metabolizar bem. Se ele estiver sobrecarregado, ele começa a dar problema ou desencadear problemas na gente, né? Então, doença autoimune também é inflamação no fígado, cirrose e todas as questões do fígado. Então, a gente está limpando ele e dando sempre alimentos bons para que ele processe, é maravilhoso, tá? E a linha de Ajax-Zen, que ajuda na digestão. Aqui não apareceu as enzimas digestivas, que é o Terrazyme. As enzimas é o quê? As enzimas dentro do nosso intestino, elas ajudam a quebrar em menores partículas o alimento que a gente come para facilitar a digestão. Então, quando você tem uma digestão demorada ou você vai comer alguma coisa mais pesada, tipo, você vai numa churrascaria, você sabe que você vai comer até não querer mais. Então, você pode tomar essas enzimas antes e depois, porque ela vai dar mais enzimas do que você já tem no seu estômago para ajudar na digestão, acelerar o processo e não ficar aquele peso no estômago, né, de você não conseguir digerir aquilo. E o Diagesten, infelizmente no Brasil você só tem o Diagesten ou os Endocrine em óleo, mas que você pode ajudar já a ter uma digestão mais saudável e uma limpeza do seu fígado, principalmente. Suplementos, né, alimentares, a gente falou lá atrás dos alimentos, os alimentos, eles infelizmente, eles são transgênicos, ou eles têm pesticidas, ou as pessoas também, ou não, ou todos juntos, né, eles acabam fazendo a plantação do mesmo alimento seguidas vezes, né? Então, uma plantação de batata é sempre batata. Não existe cenoura. Se você tem uma fazenda, você vai, agora eu vou colher cenoura aqui, vou fazer beterraba, e aí aqueles nutrientes, eles vão nutrindo o solo. Mas não, eles ficam na mesma coisa o tempo todo. Então, o solo vai ficando pobre e o nosso alimento também não é tão rico como era. Infelizmente, o alimento que eu comi quando eu nasci, 30 anos atrás, quase 40 anos atrás, não é o mesmo que eu ofereço para a Nandinha. Então, por isso que os suplementos são importantes para trazer o aporte necessário que o nosso corpo precisa de vitaminas e minerais para trabalhar bem, tá? O ômega 3, então a gente falou lá atrás que o ômega 3 é um alimento anti-inflamatório, a gente encontra em peixes, mas muitas vezes não da maneira que a gente gostaria, né? Não puro e com a potência que nós precisamos. Então, assim, se você comer um salmão do Alasca, não criado em cativeiro, você vai ter lá um aporte de ômega 3. Mas o ômega 3 que a gente oferece, que tem aí no mercado, é a quantidade que você precisa diária, né? Para você não precisar ficar comendo toda vez. Amiga. Então, rapidinho, e o ômega 3 encontrado, né, do nosso suplemento, é de águas profundas, bem geladas, então não é qualquer peixe que vai ter um ômega 3, né, legal ali para oferecer um ômega 3 de qualidade. Então, o ômega 3 ali, que é poderoso, ele é de águas profundas e é o que a gente encontra aí no suplemento da doTERRA. Sim, e a Rê falou da kombucha e do kefir.
são os probióticos bons para a gente colocar no nosso organismo para ajudar a nossa microbiota a funcionar bem. Alimentos fermentados é muito bom, tá? Então, tudo que é alimento fermentado vai ajudar uma fermentação, claro, boa, não uma cerveja, vai ajudar a proliferar as bactérias boas dentro do nosso organismo, tá? E vitaminas e minerais sempre bem-vindos. Do Terra aqui dos Estados Unidos também tem a linha de nutrição, então tem os greens, os verdes, as fibras e as proteínas. Eu gostaria de ficar tomando pozinho, tipo comida de astronauta? Não, não gostaria. Eu gostaria de ter um prato todo dia, uma alimentação super linda em verde, vários verdes diários, uma geladeira toda de verde, mas assim, não é possível no momento, né, de eu conseguir fazer isso. Então, eu tomo pozinho e, para mim, já me supre daquilo que eu precisava me alimentar todos os dias de verdes, de fibras e proteínas. Então, o Tim, por exemplo, não come carne, então a gente sempre coloca, não comemos tofu, então sempre colocar um aporte maior de proteína é importante. Tem a proteína vegana também, e as fibras que ajudam sempre a gente a funcionar melhor, né? A gente ter o intestino sempre funcionando bem. Quem começa a tomar o suplemento, para mim, a primeira coisa que eu senti foi meu intestino funcionando bem. E as fibras também ajudam nessa questão. Eu comecei a tomar fibra aqui no meu sogro, tomei algumas vezes lá na avó do Tim durante a viagem, mas aqui eu tomei porque mexeu muito comigo. E aí tá maravilhoso. E o gosto é super bom. Então também ajuda a dar para o nosso corpo o que a gente precisa. São todos alimentos de verdade, só está em forma de pó, mas são alimentos de verdade, não transgênicos e orgânicos, tá? Do Terra Sempre, usando, claro, tudo de maior qualidade. E reduzir a carga tóxica. Então, a Melzinha falou aí, desodorante, pasta de dente, nananã. Então, assim, produto de limpeza. Temos a linha On Guard, para tudo que você for fazer dentro da sua casa, você usar coisas naturais. A Nandinha, ela pode tocar em tudo que for de produto de limpeza em casa, porque a gente não usa nada que não seja saudável para a criança, por exemplo, tocar, andar, pegar no chão e tudo mais. Shampoo e condicionador, os parabenos, que são os preservantes, né? Infelizmente, os preservantes são algo terrível para a gente, e é o que mais tem no mercado, preservantes, e o parabeno é o preservante dos cosméticos, para que não estrague, então a gente também tem que tomar cuidado com isso, porque é altamente cancerígeno. Skincare também, como a Melzinha falou, mulher é toda cheia dos cremes e a gente não sabe a procedência, quais os produtos que estão sendo usados ali. Então, a gente cuidar e ter natural é sempre o melhor. E também Lean Spa, né? Hoje eu fiz uma esfoliação aqui, tomei um banho tranquila de manhã, esfoliei meu corpo com o esfoliante da Doterra, que é com açúcar, é uma delícia. Então, a Doterra tem aí tudo que você precisa se você quiser começar a dar esse passo para uma vida mais saudável. No Brasil, então, a gente tem alguns produtos da linha On Guard, essa linha de shampoo, essa linha de skincare e a linha Spa também já chegou no Brasil, tá? O resto, nos Estados Unidos, a gente tem praticamente todo o catálogo. Então, se você é cliente da Doterra, não tem desculpa para você não começar a ter algumas mudanças já na sua vida. Se for através dos olhos, fazer os produtos de limpeza com On Guard ou com limão, ou mesmo ter o seu produto mesmo. Aqui tem o super concentrado, o detergente de lavar roupa, gente. E quem acha que é gostoso o cheiro do Omo, né? O cheiro do Omo fica um cheiro tão gostoso, gente, aquilo é pura química. Amaciante é puro químico dentro do nosso corpo. Aquele cheiro não é cheiro real. Então, assim, é péssimo. A gente pode colocar cheirinho na nossa roupa pingando umas gotinhas de lavanda, sabe? Menos é mais. Então, quem puder ir substituindo, buscando soluções naturais, eu sei que a praticidade acaba chamando a gente para aquilo, mas pensem nisso. É a saúde, o seu futuro, né? Então, aqui é uma reflexão de não busque se encaixar em rótulos, seja consciente, busque alimentos e hábitos que façam sentido para você e para o seu corpo. Exames específicos e autoconhecimento te ajudarão na jornada. Então, é aquilo, né, gente? Eu sou low carb
E aí você vai a low carb e come um monte de carne que você não tem uma boa digestão de carne, mas você quer ser low carb, quer comer carne do jeito que falam para comer low carb. Ah, eu quero ser plant-based, mas de repente você fica anêmica. Meu, a minha mãe, ela teve, hoje eu analisando, tenho uma cliente minha lá do Hawaii, ela era super anêmica, ela não comia carne, e minha mãe teve uma anemia profunda também, ela não comia carne. Então, assim, mas ela se alimentava bem. Mas às vezes o nosso corpo, ele não está conseguindo absorver o ferro que precisa dentro do espinafre que você come. Você precisa comer um pouco de carne para você não ficar doente de anemia. Então, assim, às vezes o seu corpo precisa de alimentos que, de repente, a sua parte moral diz que você não deveria comer, mas o seu corpo está precisando disso. O seu corpo ele foi montado para receber aquele alimento. E como a melzinha, né? Por exemplo, ela pode chegar numa vegana e falar assim, olha, eu como carne, mas não como feijão. A pessoa vai falar, nossa, você está toda errada. Moralmente, você não está no padrão de uma cidadã que cuida dos animais. Mas não, mas o corpo dela não aceita o feijão e aceita muito bem a carne. Então, assim, não se rotulem, não entrem em padrões que você não sabe se vai ser o melhor para o seu corpo. Então, assim, exames existem, médicos dispostos a te mostrar esse caminho tem, então busquem essas saídas mais conscientes para você fazer aquilo que é melhor para você e autoconhecimento, né? Quanto mais autoconhecimento você tem, mais você se liberta de ter que seguir caminhos que todo mundo segue, de você encontrar a sua própria resposta e a sua própria jornada, tá? Quer acrescentar alguma coisa aí, amiga? Então, é o que você estava falando, né? Sem julgamento, porque às vezes, igual você falou, né? Ah, eu comi tanta carne moída na minha gestação, você estava necessitando daquilo. Então, é só a gente buscar algo de uma procedência boa para a gente não agredir o nosso corpo, né? Já que tem tanta coisa disponível aí, e a gente tem que fazer as nossas escolhas. Então, a nossa ideia aqui é passar essa informação para quando vocês chegarem no mercado, numa feira, num produtor local, vocês falarem, nossa, eu vou ajudar a pessoa que está fazendo essa produção, enfim, sem julgamento em relação também ao tipo de alimento que o outro come, porque hoje a gente fica muito no julgamento, né? Ah, o outro come só planta, o outro só come queijo, o outro só come porcaria. Cada um sabe da sua história, sabe da sua vida, e a gente vai colher isso, né, de alguma forma. Só que muitas vezes a gente muda o nosso estilo de vida radicalmente e a gente não aguenta, porque é difícil fazer um trabalho assim alimentar 100% lindo. A gente não consegue. Uma hora a gente vai beber uma cerveja, eu não bebo, né? Mas vai comer um chocolate, vai comer um doce, vai comer um sanduíche, vai comer alguma coisa e a gente tem que ter essa consciência que a gente não pode ficar julgando o outro porque a gente também não é perfeito. E isso é um trabalho também que faz bem para nós, para a gente, cada um com o seu, só que você tem ali a liberdade de procurar profissionais, fazer os seus exames, ver o que é bom para você, o que vai te fazer bem, o que não vai fazer bem. Olhar tudo, o que é bom para você pode não ser bom para o outro, e sem julgar mesmo, porque uma hora você pode precisar de comer carne aí, e você vai falar assim, ixi, agora estou comendo carne, se alguém ver, eu estou ferrado, né? Vão me atacar pedra, né? E não é assim, tá bom? Então, aqui só alguns protocolos, já está um pouco estendida do tempo, que a gente conta uma história, mas só algumas olhinhos ali a mais para vocês terem na cabeça como que eles podem te ajudar. Então, os cítricos ajudam no dia a dia, na parte emocional, então aquilo que a gente falou, gatilhos que te fazem ter hábitos, né, que não são legais, usem, abusem dos cítricos. Os que dão disposição para você levantar, fazer exercício físico, né, te deixar num astral bom e disposto, são as mentas principalmente, Peppermint, Motivate, que ajuda no gerenciamento de peso, aquilo que a gente falou, né, da gordura visceral, que é péssima, mata muitos homens. O Slim Sass, que é o nosso blend que ajuda no emagrecimento saudável, e os endocrine, que a gente falou lá atrás, que é o que faz a detox do corpo. Inflamação no sistema reprodutor, que a gente mostrou, né, o exemplo da endometriose, gerânio e clary sage, você pode passar na região do baixo ventre, aliado, claro, a hábitos saudáveis. A clary sage todos os dias ingestão e passar eles tópico na região do baixo ventre, ajuda a diminuir a inflamação. Isso tudo a gente está passando rápido, mas tudo a gente pode conversar depois com calma, tá? É que o foco mesmo era falar para vocês o que é a inflamação e como vocês podem melhorar os hábitos de vocês, tá? Suporte à tireoide, tem esses óleos,
o cravo, a mirra, o lemongrass, peppermint, frankincense, marjoram. Gosto de fazer um blend, pedir para a pessoa passar direto na tireoide. Anti-inflamatório para uso interno, copaíba, turmeric. Aqui nos Estados Unidos a gente tem o Deep Blue, que é um polifenol, que o polifenol é um agente anti-inflamatório, e o turmeric em cápsula, que é maravilhoso, gente. Essa tecnologia da doTERRA para o turmeric em cápsula, você tem o pozinho da cúrcuma e o óleo essencial do turmeric, porque a gente sabe que a gente, quando compra, a gente compra separado, né? E aí um fica precisando, precisa de pimenta para poder absorver, porque o corpo não absorve, nananã, e aí a doTERRA conseguiu trazer a planta inteira para a gente, o pozinho da cúrcuma e o óleo essencial de turmeric. E no Brasil tem esse suplemento alimentar em pó, que é o pozinho da cúrcuma, tá bom? Anti-inflamatórios para uso tópico, então, é o Deep Blue, mas também, como a gente falou, copaíba e turmeric. E é isso. A mudança de um único hábito pode transformar toda uma vida. Gente, façam, né? Pensem o que vocês vão fazer. E procure um médico. O médico do futuro não tratará o ser humano com medicamentos, mas irá curar e prevenir as doenças com a nutrição. É o que a gente está fazendo, é o que a gente espera do mundo. Mais alguma coisa aí, amiga? Não, é isso. Maravilhoso. Gratidão, gente. Gratidão, Rê, pelo apoio aí no chat. Você tem que dar uma aula também, junto com a gente. Verdade. Colocar a parte de alimentos aí que a gente põe, sim. Sim, Os alimentos, para quem não sabe, então essa parte, já vi engenheiro de alimentos que não come comida industrializada de jeito nenhum, sou eu. Você. Boa, muito bom. E que eu ia falar, semana que vem, no sábado, às 10h30, a gente vai fazer uma aula de reduzir carga tóxica. Então, vai ter mais receitinha, vai ter mais dicas de como você pode usar dentro da sua casa soluções naturais, tá? E aí vai ser com a outra líder, que é a Thaís. Vou fazer com a Thaís, tá bom? E aí, gente, mais alguma dúvida? Alguém ficou sem resposta? Lá em cima falaram sobre herpes e aftas. E aí, esse daí não é questão de autoimunidade, não é questão de autoimune, doença autoimune, é uma questão de baixa imunidade mesmo. Então, você pode... A herpes normalmente uma bactéria, um fungozinho, alguma coisa, um dos dois, porque é o melaleuca que a gente sempre trata. Então, É um vírusinho. É um vírus. Vírus. Isso. Então, sempre trata com os óleos antivirais, bactericidas, que é o melaleuca, que é o ongar, peppermint, peppermint, lavanda. tudo isso ajuda, tá? Não é doença autoimune, herpes e aftas. Ficou alguma pessoa sem responder? Gratidão, gente, por estar aqui participando com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Então, vamos lá. Vamos tirar uma fotinha, amiga? Quer tirar uma fotinha? Vamos. Deixa eu parar de gravar aqui.